Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de transferência de calor e massa. Capítulo 3, exercício número 80. Vamos ao enunciado. Vapor sai a 40 graus Celsius da turbina de uma central elétrica a vapor para ser condensado em um grande condensador por água de resfriamento fluindo através de tubos de cobre. K igual 386 watts por metro grau Celsius, de 1 centímetro de diâmetro interno e 1,5 centímetro de diâmetro externo, a uma temperatura média de 20 graus Celsius. O calor de condensação de água a 40 graus Celsius é 2.407 kJ por quilo. Os coeficientes de transferência de calor são 13.000 watts por metro quadrado grau Celsius no lado do vapor e 200 watts por metro quadrado grau Celsius no lado da água. Determine o comprimento necessário do tubo para condensar vapor a uma taxa de 115 kg por hora. Bom, então temos aí como objetivo, determine o comprimento do tubo. Então, temos aqui o tubo de cobre, o objetivo é encontrar qual o seu comprimento para que o vapor a 40 graus Celsius condense a uma taxa de 115 kg por hora. Então, para achar esse comprimento L, vamos começar pelas hipóteses simplificadoras. A primeira hipótese é que a transferência de calor é em regime permanente, tá? Pois não há qualquer indicação de alteração com o tempo. Aí temos aí a segunda hipótese é que a transferência de calor é unidimensional na direção radial, tá? Pois a simetria térmica em torno do eixo central, pegando o eixo central aqui do tubo, tá? A gente tem simetria térmica. A temperatura aqui no centro do tubo é constante, a temperatura média de 20 graus Celsius. E a temperatura fora do tubo é a temperatura constante de 40 graus Celsius. Então, devido à simetria térmica em torno do eixo central do tubo, a gente considera que a transferência é unidimensional na direção radial. E a terceira hipótese é que as propriedades térmicas são constante e uniforme, que são aí a condutividade, o K, o coeficiente aí de transferência do lado da água e o coeficiente de transferência de calor do lado do vapor. Considerando as nossas hipóteses, vamos aí representar o sistema térmico em torno do tubo. Então, pegando aí o tubo como volume de controle, tá? Então, a partir aqui, ó, do eixo central, então vamos olhar aqui de frente. Então, eu vou marcar aqui o centro. Aí, vou fazer aqui, primeiramente, uma distância de um raio interno. Então, aqui, fazer a representação da parte interna. Aí, depois, vamos ter uma espessura do tubo de cobre. E aqui vamos ter o raio externo. E continuando aqui, fazendo aí o sistema térmico, a gente vai ter a temperatura do lado do vapor. Então, aqui é a água, tá a 20 graus Celsius, ou seja, é a temperatura infinito interno, que é média em todos os pontos. Aí a gente vai ter aqui uma temperatura da superfície interna. Aí aqui a gente tem que é o tubo de cobre.
Aí a gente vai ter aqui uma temperatura da superfície externa e aqui a gente tem que é o vapor que está a 40 graus Celsius. Aqui então é a temperatura infinito externa. Então, como queremos aí representar o sistema térmico, vamos ter aí a transferência de calor. Ela é uniforme, vai aí da temperatura maior para menor. Então, nesse sentido, a taxa de transferência de calor. Aí aqui ela vai enfrentar uma resistência. Essa resistência é a resistência de convecção externa. Aí vai chegar aqui na temperatura do tubo externa. Aí vamos ter aqui uma resistência à condução, que vai ser a resistência aí do cobre. Então, uma resistência de condução. Aí vai chegar aqui na parede interna e até chegar a temperatura aqui da água interna, a gente tem aqui uma outra resistência, que é a resistência de convecção interna. Então, tendo aí o sistema térmico e as hipóteses elaboradas, a gente pode escrever que a taxa de transferência de calor vai ser igual à diferença de temperatura. A gente conhece essas duas temperaturas, ou seja, a temperatura maior que a temperatura infinita externa, menos a temperatura infinita interna, dividido pela resistência total que a gente tem aí entre a temperatura externa e a temperatura interna. Então, vamos por aqui a resistência total. Então, precisamos aí encontrar quem é essa resistência total. A resistência total vai ser dada como sendo a resistência de convecção externa mais a resistência de condução mais a resistência de convecção interna. Ou seja, a resistência total vai ser igual. Resistência de convecção externa é dado por 1 sobre o coeficiente de transferência de calor externo, de convecção, que multiplica a área da superfície externa, mais a resistência de condução. Aqui a gente tem que lembrar que é um tubo cilíndrico, então a resistência cilíndrica é dada pelo Ln do raio externo dividido pelo raio interno, dividido por 2πk vezes o comprimento L total do tubo. Opa, aqui apareceu a primeira vez o nosso comprimento L que queremos calcular. Aí temos mais, quem é a resistência de convecção interna? É 1 sobre o H interno vezes a área interna. Então, precisamos reescrever as duas áreas. Então, vamos ter que a resistência total é igual a 1 sobre o H externo. A área externa, que vai ser a área superficial do cilindro, vai ser o perímetro, que a gente calcula aqui, e colocar como raio. Então, é 2π vezes o raio externo, vezes o comprimento total do tubo, que é o comprimento L. Essa é a área superficial do cilindro. Aí temos mais o Ln do raio externo sobre o raio interno, dividido por 2πk vezes L, mais 1 sobre HI. Quem que é a área interna? Vai ser o 2π vezes o raio interno, que é o perímetro, vezes o comprimento total L do tubo. Essa é a área superficial do cilindro. O 2π e o L aparecem em todos os termos, então vamos pôr em evidência. Então, podemos reescrever resistência total como sendo 1 sobre 2πL, que vai multiplicar 1 sobre H externo vezes o raio externo, mais aí o Ln do raio externo sobre o raio interno, dividido por K, sobrou só o K aqui, mais 1 sobre o H interno vezes o raio interno. Então, temos aí a resistência total em função do L. Mas, além disso, de substituir aqui a resistência total, precisamos da informação de quem é a taxa de transferência de calor.
Então, se a gente considerar aqui o vapor como volume de controle, tá? Então, a taxa de condensação do vapor vai ser a mesma taxa que vai passar aqui para o tubo, né? Então, tá vindo aqui a taxa de condensação, vai passar para o tubo e vai sair aqui a água líquida. Então, para o vapor, a gente pode dizer que a taxa de transferência de calor é igual a vazão máxima vezes o ΔH, ou seja, a variação de entalpia. Mas como a gente tem aqui a condição que é uma condensação, ele nos deu aí o calor de condensação, que é o H, ou seja, a entalpia de condensação. Então, a gente pode reescrever essa equação como M ponto vezes H FG, que representa aí a entalpia de condensação ou vaporização, tá? É o mesmo valor, que são os processos inversos aí de vapor para água, de água para vapor. Bom, então com essa equação e com a resistência tal, a gente pode substituir nessa equação para encontrar o L. Então, de forma aí literal, vamos ter, substituindo aqui o quê? Vai ficar M ponto vezes HFG. Aí vamos ter que a resistência total passa para esse lado multiplicando. Então, vou pegar todo esse termo e vou escrever aqui multiplicando. 1 sobre 2πn, que multiplica 1 sobre HE vezes RE, mais o LN de RE sobre RI, dividido por K, mais 1 sobre HI vezes RI, tá? Tudo isso daí vai ser igual à diferença de temperatura. A temperatura infinito externo menos a temperatura infinito interno. O objetivo é achar o L, passo o L multiplicando para o outro lado e a diferença de temperatura dividindo. Então, a gente vai poder escrever que o L é igual a M ponto vezes HFG, o HI de condensação, dividido, aí vai ficar o 2π, que está aqui, a diferença de temperatura, T infinito externo menos T infinito interno, tudo isso que multiplica todo esse termo aqui, que é 1 sobre HE vezes RE, mais o LN de RE sobre RI, dividido por K, mais 1 sobre HI vezes RI. Então, temos aí o L de forma literal. Bom, então temos aqui o L em função dos raios e foi dado os diâmetros, ó, o diâmetro de 1 centímetro, diâmetro interno, e 1,5 centímetro de diâmetro externo. Então, vamos ter que o raio externo é o diâmetro externo dividido por 2. O diâmetro externo é 1,5 centímetro dividido por 2. A gente tem aí que vai ficar 0,75 centímetro, ou transformando para metro, 0,0075 metro, divide por 100. O raio interno vai ser o diâmetro interno dividido por 2. O diâmetro interno é 1 centímetro, divide por 2, vai ficar 0,50 centímetro. Divide por 100 para transformar em metro, fica 0,0050 metros. Então, a gente pode substituir aí e calcular o valor L. Então, vamos ter que L é igual. Aí, vamos começar aqui. A vazão máxima é de 115 kg por hora. Então, temos 115 kg por hora. Mas hora não é a unidade do SI. Então, a gente já aplica aqui uma conversão para converter hora. Tá? A gente tem aí 1 hora, corresponde a 3.600 segundos. Aí, a gente vai ter que hora, corta com hora. Aí, vai ficar quilo por segundo, que é a unidade do SI. Vezes o HFG, que foi dado aqui, de 2.407. Aí temos a unidade aqui. O quilo não é unidade, é prefixo do SI, vale 10 a terceira.
Aí a gente deixa na unidade de joule por quilo. Aí vamos ter tudo isso daí fica dividido por 2π vezes a diferença de temperatura. Temperatura infinita externa é de 40 graus Celsius. Aí menos a temperatura infinita interna, que é de 20 graus Celsius. As duas tá em graus Celsius, vou deixar aqui em evidência. Tudo isso vai multiplicar todo esse termo que está aqui. Vou colocar aqui embaixo, não vai caber. Então, vai ficar 1 sobre. Aí, o coeficiente de transferência de calor externo, que a gente tem aí que é o lado do vapor, de 13.000 watts por metro quadrado graus Celsius, vezes o raio externo a gente pegou aqui, que é o 0,0075 metros. Aí vamos ter mais o Ln do raio externo, que é 0,0075. Aqui vai ficar metro dividido por metro, que fica dimensional. Então, vou ocultar a unidade. Aí aqui fica 0,0050 dividido pelo K. O K é de 386 watts por metro graus Celsius. Aí vamos ter mais 1 sobre o coeficiente de transferência de calor interno de convecção, que é no valor de 200 watts por metro quadrado graus Celsius, vezes o raio interno, que é de 0,005 metros. Tudo isso fecha. Então, podemos aí fazer análise dimensional, né? Que vai ser o quilo, vai cortar com esse quilo, o grau Celsius aqui está dividindo, todos os graus Celsius aqui dividindo lá dentro. Então, colocando em evidência, vai cortar com esse grau Celsius. Aí temos aqui, ó, o watt está dividindo, né? Colocando ele em evidência, aqui a gente tem joule por segundo. Joule por segundo é watt, vai cortar. Aí que esse metro corta com quadrado, aqui sobrou só metro, aqui sobrou só metro. Aqui o quadrado corta com metro, aqui sobra só metro. Tá tudo dividindo, vai lá em cima multiplicando, que é a unidade de comprimento L no SI. Então, calculando, a gente vai ter, começando aqui pela parte de dentro, começando esse termo aqui, 1 dividido por 13.000 vezes 0,0075. Aí a gente tem mais o Ln de 0,0075 dividido por 0,005 dividido pelo 386. Aí vamos ter mais 1 dividido pelo 200 vezes 0,005. Aí todo esse termo aqui, que está entre os conchetes, vai multiplicar aqui os 115, que vai multiplicar o 2.407 vezes o 10 à terceira, que vai ficar tudo dividido. Aqui temos o 3.600, que é da conversão, vezes o 2, vezes o π, vezes a diferença de temperatura, 40 menos 20, que dá 20. Fecha o parênteses, igual. Então, temos aí um comprimento L igual, arredondando aqui o 8 para 9, 619 metros. Tem que ser aí o comprimento do tubo de cobre para que o vapor a 40 graus Celsius condense a uma taxa de 115 kg por hora. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!